Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa pintura? Hoje eu vou pintar esse pratinho com pães e o vaso. Para a pintura desse vasinho, eu vou começar, olha, colocando, enchendo essa parte aí de cima, toda com siena natural, pincelzinho pequeno, pincel número 4, referência 815. Depois, com um pouquinho de púrpura, eu vou fazer uma sombra para esse lado direito. Pincelzinho pequeno, viu? Essa parte aí, ela é uma parte bem pequenininha, a gente não precisa de pincel grande. Essa sombra com esse púrpura, você deixe mais ela voltada para o lado direito. Uma porque o lado esquerdo vai levar bastante branco. Se você trouxer muito ela, vai ser coberto sempre pelo branco. Aí embaixo, eu tô colocando vinho, tem uma sombra mais marcada. Olha só, esse vinho você não precisa puxar ele muito longo, você pode deixar ele mais centralizado, mas para esses cantinhos mesmo. Nessa parte aí de cima também vou colocar um pouquinho de vinho. Lembre-se, só um toquezinho do vinho na quina do pincel já será o bastante, não precisa de muita tinta para esses cantinhos. Essa cor que estou usando agora é sépia e é a mesma coisa. Tô pegando só um pouquinho, bem pouquinho na quina do pincel, estou levando para colocar por essas regiões. O branco eu vou pegar uma quantidade um pouquinho maior. Veja que as tintas estão todas assim bem úmidas. O branco ele vai sumir um pouco. A gente vai colocando, ele vai se espalhando um pouquinho. Mas não se preocupe, ele vai se emendar, vai se unir um pouco as tonalidades que estão aí pintadas, mas depois que secar a gente pode estar reforçando isso, tá? Olha só, os cantinhos que eu tô distribuindo essa porção de branco e como vou distribuí-la. Tá vendo? São porções, são excessos mesmo que eu vou deixando por aí por cima. Esse excesso não é bem da pintura dessa parte desse vasinho, mas é como se foi um brilho bem marcado que ficou aí em cima. Ele se mostra bem mais fraquinho por essa região. Tudo isso de luminosidade e brilho eu coloquei com branco mesmo. Agora eu vou pintar toda essa parte aí com branco. Vou pegar o cinza lunar e vou começar a colocar sombra. Olha só, vou puxando esse cinza lunar por essa região aí de cima, essa separaçãozinha da parte do vaso com essa parte dessa tampa que tem aí em cima. Você leve pouca tinta e vai acrescentando, conforme você vai espalhando, você vai acrescentando mais um pouquinho. Não tenha pressa em fazer o seu trabalho. Não leve muita tinta por vez, porque pode ser que seja demais, aí você vai ter que sair retirando. Olha só, aquele lado esquerdo ficou um pouquinho mais forte. Essa parte da frente do lado esquerdo vai ficar assim mais suave e o lado direito um pouquinho mais escuro. Vamos colocar uma porção maior desse cinza lunar. Se você tiver outras tonalidades de cinza, não tiver essa, use. Mas, de preferência, se tiver, use essa, porque ele vai deixar um toque mais azulado. Vamos precisar também do cinza chumbo, depois do preto, para aprofundar mais essas sombras. Mas não deixe de usar esse cinza, o cinza lunar, caso você tenha, porque ele deixa uma tonalidade no branco com um ar de manhã, de cedo, de amanhecendo. É mais agradável para ser usado para essa pintura, nesse tipo de paisagem, que parece de fato ser um amanhecer, um café matinal. Olha só como eu estou colocando esse cinza por essa região. Eu estou deixando ele um pouquinho marcado. Essas laterais eu vou reforçando o branco, vou deixando bordas mais definidas. E nesse momento você pode ir levando tinta dos dois lados do pincel. Vai distribuindo por essas regiões, melhorando o acabamento, cobrindo o risco de carbono, enfim. Vai deixando que pronto. Lá no final, se você achar que tudo está muito emendado, você pode reforçar o branco.
Você pode reforçar um pouco as sombras, mas isso vai ficar mais fácil de fazer quando já estiver mais seco. Porque essa tinta muito úmida, ela vai misturando as tonalidades que a gente vai colocando e vai ficando mais claro mesmo. Essa parte aí de baixo eu também vou encher tudo com o branco. Vou vir novamente com o cinza lunar, colocando a primeira sombra. Essa será uma região que vai ficar assim bem mais escurinha, tá? Vou espalhando esse cinza lunar. Olha só. Puxe bem. Nessa hora você não precisa ter medo, porque essa região será uma região mais escura. Pode levar uma quantidade maior de tinta. Se tiver difícil para ir fazendo essas emendas, você deixa secar um pouquinho. Com as tintas assim muito úmidas, às vezes a gente vai misturando, vai ficando muito claro pelo fato de ter branco aí embaixo. Agora, gente, eu já peguei um pouquinho de preto. Olha só onde eu vou distribuindo esse preto. Pegue pouquinha tinta. Quando se trata do preto, pouquinha tinta é bem importante. De preferência na quina, só em uma quininha do pincel, porque aí você vai distribuindo nos cantinhos, onde você quer, depois você sai assim espalhando. Para essa região, eu vou colocar um pouquinho de preto, embora eu vá deixar ela mais suave. Esse preto vai ficar mais para marcar uma separação, fazer quase que um contorno aí. Depois eu vou colocar um pouco mais de branco. Olha só. Assim fica uma separação mais marcada dessa parte dessa toalha que é branca para esse vaso. Veja que ficou uma distância da tonalidade bem forte. Essa região aí embaixo vai ficar mais branquinha mesmo. Mas as nossas sombras ainda não estão prontas. Vou passando, olha, um pouquinho mais de preto aí, arrumando isso aí. Veja os cantos que eu estou colocando esse preto, são cantinhos que precisa de maior sombra, que cai menos luminosidade, então ele está mais por baixo, mais fechado o espaço onde ele se encontra. Dessa forma, a gente colocando preto, dá essa ideia, a gente deixando assim mais escurinho. Procure emendar bem as tintas. Nós não precisamos para essa região de uma pintura assim muito manchada, viu? Se tiver difícil de fazer essa emenda, pegue um pouquinho mais de branco, vá unindo aí que vai lhe ajudar. Depois de você colocar esse preto na parte de cima, veja só onde eu tô colocando um pouquinho aí embaixo, mas essa tonalidade que eu estou colocando agora é o cinza chumbo. Eu estou escurecendo um pouco isso. Para essa regiãozinha aí fora, eu vou deixar aparecendo mais o branco. E para essa parte grande, eu vou encher tudo com branco, menos a parte dessa flor. Vamos dar continuidade fazendo uso do cinza lunar. Vou escurecer bastante essa parte aí de baixo dessa borda desse vaso. Para esse lado esquerdo, ficará mais suave. Para o lado direito, ficará bem mais escuro. Da mesma forma que estamos pintando um todo no nosso desenho. Esse cantinho aí embaixo, vou distribuindo também uma porção de cinza lunar. Você vai puxando ele, subindo, mas não precisa subir muito alto, pelo menos desse lado esquerdo, porque a luminosidade vindo de cima, da claridade do dia, não é? Estamos no espaço aberto, então, essa parte de cima, ela receberá mais luminosidade. Olha só essa região aí embaixo, eu não vou encostar no pezinho dele, mas eu vou deixar assim, aparecendo bem esse cinza lunar. Como na parte de baixo nós temos cinza chumbo, preto e o cinza lunar também, mas ele tá bem mais escuro. Veja que fica uma separação boa. Essa tinta que estou colocando agora aí é o cinza chumbo, misturado a um pouquinho do cinza lunar, para deixar um toque mais azulado, no entanto, mais escuro. Veja que eu vou espalhando bem, sem ter o cuidado de fazer um contorno, uma divisa muito certinha.
Essa região aí também eu vou fazer a mesma coisa. Observe os pontos onde eu vou deixar com maior sombra. Eu não estou distribuindo esse cinza chumbo igualmente de baixo até em cima. Veja que em algumas regiões eu estou deixando mais suave, em algumas regiões eu estou deixando mais escurinho. E assim a gente vai observando e fazendo. Tem umas certas curvaturas para esse vasinho. E elas, a gente vai só colocando assim umas marcas de sombra, não precisa deixar contorno, tá? Para o lado esquerdo, basicamente a gente vai sumir essas marquinhas. Para o lado direito, que é uma região que pega menos luminosidade, ficará mais definido. Veja que eu coloco aqui um contorno por aí, com cinza chumbo, mas eu venho tirando o excesso, não vou deixar contorno marcado como de desenho infantil. Olha só, os lugares que vai ficando mais escuro e essa região aí em cima, eu vou deixar ainda mais escurinha. Para já, eu estou usando o cinza chumbo. Observe que eu peguei a tinta, comecei pintando com esse cinza chumbo do lado direito e fui levando o pincel, deixando a tinta acabar conforme eu ia para o lado esquerdo. Porque do lado direito nós vamos querer uma sombra bem mais marcada e do lado esquerdo bem mais suave, não é? Olha só como eu tô descendo essa sombra. Vou descer um pouquinho no centro delas, assim, entre essas formas mais arredondadas que tem no vaso. Mas eu não vou deixar isso aí muito marcado, eu vou apagar um pouco. Eu quero uma sombra menos detalhada. Aliás, todo esse desenho eu tô deixando ele um tanto manchado, nada muito detalhado, não é isso? Observe que com um pouquinho de branco e umas batidinhas bem leves, eu vou tirando aquela emenda ou aquela separação muito séria que a gente fez. Olha só, vou distribuindo um pouquinho mais de branco, emendando melhor essas tintas que estão assim um pouquinho separadas, um pouquinho manchadas. Vou colocar uma sombra para a parte de baixo dessas bordas com cinza lunar. Não se preocupe que isso aí não vai emendar, porque nós temos na parte de baixo preto e cinza chumbo. O preto eu estou colocando agora e vou colocar um pouquinho de cinza chumbo, melhorando essa separação de parte de baixo do vaso com essas bordas. Procure não descer muito o cinza chumbo do lado esquerdo. Observe como tá ficando essa sombra. Eu vou colocar ainda um pouquinho mais de preto para esse lado direito, só na parte de cima. E veja como isso aí vai ficar. Com o pincel, com um toquezinho de preto, eu vou colocar também, olha, por essas regiões aí. Vou manchar um pouco. E essa mancha, eu vou deixar ela assim um tanto solta. Não vou misturar demais, não. Tá vendo? Que ela vai ficar meio manchada mesmo. Não vai ter aquela boa emenda com o branco e com os cinzas que aí estão. Vou manchar também um pouquinho essa região aí, olha, com a tonalidade dessa florzinha que tem aí embaixo, com o siena natural. Essa florzinha foi cheia com siena natural e manchada com sépia, chocolate e um pouquinho de branco. Essa região aí em cima, eu vou distribuir um pouco mais do cinza lunar. O cinza lunar, ele é mais clarinho. Em cima desse branco, ele fica ainda mais clarinho, mas vai tirar essas manchinhas que tinha por aí. Vou colocar um excessozinho de branco e vou deixar, basicamente deixar, mas emenda um pouquinho ela, tá? Passar um pouquinho de branco por essas regiões. Esses contornos aí deixar mais marcados. E dessa forma, vai ficar esse nosso vasinho. Nós vamos pintar essa florzinha aí central. Ela tem um brilho caindo em cima dela, ela não fica bem definida. Na foto que me mandaram, não aparece direito se é uma rosa, mas pelo desenho, pelo formato, parece ser uma rosa. Eu enchi tudo isso aí com siena natural, estou passando um pouquinho de chocolate. Pincelzinho número 4, cortado, lixado.
pode ser qualquer referência. O número 4 tá bom, que ele é menor, tá bem? Agora que ele esteja cortado e lixado. Vou passar um pouquinho de sépia. Esse daí é um pincel número 2, pelo de Marta, redondo. Vou colocar um toquezinho de sépia aí embaixo também. Isso aí parece uma folhinha, uma sépala, alguma coisa assim. É um pouquinho diferente. As demais dão parecer que são pétalas. Vou escurecer também um pouquinho esse centro, para já estar bem mais definida do que aparece na foto, mas eu quero deixar uma ideia de que é uma rosa mesmo. Embora eu vá apagar ela um pouquinho ainda. Vamos obedecer a regra desse desenho todo, que essas pinturas, elas são um tanto apagadas. Elas não são aquelas pinturas, a pintura que tem no vaso, na toalha, enfim, não é aquela pintura muito detalhada, não. Olha só os lugares onde eu tô colocando porções de branco. Estou colocando com esse pincel pelo de Marta, ele tem um pelinho assim mais macio, ele leva excessos. E ele também tá me ajudando a espalhar razoavelmente bem, pelo fato de essas tintas estarem úmidas. Vou aproveitando, deixando alguns excessos também. Essa pintura não é bem detalhada, ela é muito boa de fazer. Não tem muito o que você acertar e não tem muito o que errar, porque você jogando alguns excessos por aí por cima é a ideia. Tô passando um toquezinho de chocolate para aprofundar uns cantinhos. Veja que tá uma rosa razoavelmente definida e essa não é a ideia para ela ficar. Vou começar a pegar um pouquinho de branco e vou começar espalhando, olha, sumindo essas laterais. Esse branco, eu tô pegando ele com um toquezinho de siena. Veja que eu já apaguei um pouquinho esse lado direito. Vou apagar um pouquinho esses excessos e esses risquinhos para o centro, deixando ela mais clarinha, mais suave. Olha só. Não tô pegando mais tinta, mas eu estou umedecendo os pelinhos desse pincel, que é um pincel bem pequeno, um pincel número 0, chato. E tô espalhando um pouquinho essas laterais, mas é bem pouquinho. Eu tô assim puxando, porque essa tinta já está basicamente seca. Então, ela dá uma suave manchada do lado de fora dessa pintura. Coloquei uns excessozinhos de brilho por aí por cima. E vou reforçar também o brilho dessa parte aí, que já secou. E que esse branco sumiu um pouco. Eu quero que ele fique assim mais forte. Use um pincel pequeno para fazer isso. Cuidado para não borrar. Já tá tudo prontinho aí em cima. E assim, gente, ficou nosso vaso. Agora, vamos pintar esse pratinho. Eu vou encher primeiro essa parte de cima toda de branco. Vou passar um pouco de cinza lunar, fazendo uma separação para um centro para ele. Olha só. Esse cinza lunar, eu vou puxar ele tanto para cima quanto para baixo. Eu vou puxar nas duas direções, porém, eu vou deixar esse centro assim mais riscadinho, mais marcado, tá? E a parte de cima levará o cinza lunar mais forte. Para esse lado esquerdo, eu vou deixar mais marcado, com mais sombra. Esse lado aí, eu vou deixar mais marcado dentro do prato. Vamos espalhando essa tinta bem. Não vamos deixar manchas assim muito separadas, que fique manchado, mas que fique manchado no lugar de uma forma mais emendada. Olha só o quanto cresceu o cinza por essa região. E eu vou encher essa parte aí também toda de branco. Feito isso, eu vou vindo com cinza lunar, passando por essa parte aí embaixo. Essa região embaixo do prato tá bem escura, tem uma sombra bem marcada. Então, não se preocupe em colocar sombra também para essa borda desse pratinho,
Porque o cinza lunar, ele é mais suave, ele não vai sumir, não vai emendar, não vai sumir com essa separação de prato e toalha de mesa, né? Para sombra, para o início da sombra dessas fatias de pães que tem aí, eu vou colocar o sépia, vou fazer um contorno com o sépia, aquele contorno que a gente coloca, que deixa ele assim mais espalhadinho. Mistura ele um pouco com esse branco que já está aí. Olha só, eu vou colocando ele, vou puxando ele um pouco. Depois eu vou melhorar isso. Para já eu vou me preocupar com esse contorno, essa separação desses pães com essa cerâmica. Esse lado eu já cresci um pouco mais. E olha só que a gente já tá colocando ele em cima do prato, ou dentro do prato. Não tá mais assim emendado, não tá mais a mesma coisa. Eu vou pegar um pouquinho de preto e vou reforçar a parte de cima, a parte do encontro do prato com o pão. Olha só na parte de cima. Eu não vou puxar esse preto igual eu fiz com o sépia, que espalhei ele um pouquinho. Eu quero apenas deixar essa separação mais marcada. Esse contorno do lado esquerdo eu vou fazer com cinza lunar. E conforme eu vou para os lugares do lado direito, indo para o lado direito central desse prato, eu vou colocar branco. Veja que ficou bem escurinho essa região aí, mas não se preocupe, pode deixar assim mesmo. Agora eu já tô vindo com o branco, pincelzinho número 2. Cortado, lixado. Vou espalhar esse branco, mas a minha ideia é melhorar essa borda e deixar um pouco de luminosidade para ela. Passei em torno de tudo isso. Para essa região aí embaixo, eu vou colocar um pouquinho de branco, mas eu ainda vou puxar um pouquinho mais esse sépia. Você não se preocupa muito com isso. Tô tentando sumir com risquinhos de carbono e melhorar o contorno também disso aí. Para essa primeira fatia de pão, eu enchi toda com a tonalidade areia. Tô passando um pouquinho de siena natural aí do lado. Olha só, é como se fosse a casca do pão. Esse pão tivesse partido ao meio. Para a parte de baixo, eu também vou passar um pouco do siena natural. Veja que eu passei pouca coisa, eu não deixei a casca do pão siena. Eu deixei ela manchada com siena, né? Que é bem diferente. Agora, eu passei um pouquinho de marrom. Esse marrom, você deixa ele mais na parte de baixo, no encontro de prato e pão. Não leve ele muito para cima, não. Para cima, deixa aparecer o siena mesmo. Agora, com o branco, eu vou com o pincelzinho número 2, redondo. Vou colocando excessos, olha. Esse pincel tem um pelo macio, tá, gente? Vou colocando excessos bem aleatórios. Você não precisa se preocupar, você não vai encher tudo isso, sumir com essa tonalidade de areia que tem embaixo. Você vai manchar com branco isso aí. Vou fazer um contorno com siena natural. Se você achar que quer o seu pão com a casca mais clarinha, você pode estar usando aí mostarda, até mesmo ó crioulo, deixa mais clarinho, tá? Eu quero esse mais tostadinho, eu vou pintar cada um de uma forma. Esse siena que você vai colocar aí, você não vai fazer um contorno, deixar ele lá, só aquele contorno fininho ou mais grosseiro. Você vai puxar ele um pouco, tá vendo? Vai espalhar ele um pouquinho para cima do pão, da fatia de pão, da parte branca dele. Agora, eu peguei um pouquinho de sépia, tô colocando umas porções, umas pequenas porções, e tô apagando, razoavelmente apagando elas, deixando que aparecer um pouco ainda. Aí, eu vou vir com o branco, colocando mais uns excessos de branco, e dessa forma vai ficar essa fatia aí também. Vou espalhar um toquezinho, bem pouquinho, de siena natural, no centro dessa fatia, mas é quase nada.
Olha só, vou deixando alguns excessos. Esse é um pincelzinho número 0, você pode estar usando aí seu pincel número 0 para fazer isso. E vá colocando por vários lugares, coloque bastante. Só não coloque o bastante para assumir com as outras tonalidades que já deixamos aí, tá? Para essa parte aí de fora, eu vou fazer um contorno com branco, espalhando ele para dentro. Olha só, faço o contorninho, espalhando um pouco para dentro, coloquei um toquezinho de siena aí no centro e apaguei um pouco com batidinhas essa misturinha aí de branco, siena e sépia que já estava aí no meio, tá? Mas de leve, para você não sumir com as manchinhas. Vou pintar essa parte aí com areia. A parte de dentro dessa fatia de pão, eu vou encher ela com amarelo bebê. Agora, siena natural, para escurecer um pouco essa casquinha. Eu vou deixar o siena escuro mais na parte de baixo e mais suave na parte de cima. Eu quero uma casquinha assim bem mais clarinha, um pão diferente. Olha só, vou fazer umas marquinhas, como aquela casquinha mais crocante, quebrada. E para a parte de cima, nós vamos começar a colocar tipo um contorno nessa região aí em cima, com siena natural, mas é aquela mesma coisa que fizemos no outro. É um contorno que a gente vai puxar, vai espalhar um pouquinho para cima da parte de dentro do pão. Não vai deixar aquele contorno muito sério, não. Essa região aí do lado, eu vou colocar uma sombra com sépia. Depois a gente vê a necessidade de reforçar essa sombra, que certamente haverá. Porém, eu vou logo distribuindo uma porção, fazendo uma separação entre essas duas fatias de pão. Com o branco, eu vou colocando a parte de dentro dele, a parte da massa do pão. Vou colocar também um pouco de branco, olha, como um contorno que vai se misturando para dentro, indo da casca para a região do centro desse pão. Eu quero esse pão como se ele tivesse com manteiga em cima dele. Então, eu vou deixar ele com umas manchas bem mais marcadas. No entanto, você não se preocupe muito em fazer seu desenho muito sério, aquele desenho tal qual foto. Não é bem assim essa pintura ela é mais manchada. Olha só, eu coloquei umas profundidades com sépia e já vou colocando uns excessos com o amarelo, mesmo amarelo bebê. Vou colocar também um pouquinho de branco. Você vai jogando excessos por aí por cima. Dessa vez, essa fatiazinha aí, ela será bem tranquila, bem mais manchada. Com tonalidades diferentes, porque a outra também foi bem manchadinha, não é? Olha só, tô passando um branco, umas luminosidades com branco. E vou deixando excessos, olha só, com o amarelo bebê. Como se tivesse alguma coisa colocada aí em cima. Eu vou passar um pouquinho de siena natural na parte de baixo desses excessos do amarelo bebê que coloquei. Olha só. Não deixe muito marcado o siena não, tá? Deixe excessos mais visíveis de amarelo bebê que de siena. Vou pegar ainda um pouquinho de branco, colocar por essa parte aí, olha, onde não teria essa manteiga aí em cima. Tô fazendo uma separação mais marcada dessa sombra, mas ela não me preocupa agora. Essa sombra eu vou colocar lá no final. Para agora, eu vou colocar mais o branco dessa parte aí, dessa parte lateral do pãozinho. E vou colocar também nas bordas, tanto embaixo quanto em cima, essa porçãozinha de branco. Veja que é colocado com batidinhas, bem aleatório, bem solto mesmo. Olha só a parte de cima que também estou colocando, como eu vou colocando. Esse outro, eu vou começar a encher a parte da casquinha dele com o amarelo bebê. Olha só, não tem uma separação,
mas dá para fazer com tranquilidade. E a parte de cima eu vou terminar ela com branco. Eu vou deixar esse bem mais clarinho. Não se preocupe, vai ficar separado do seu pratinho, não vai se emendar tudo isso aí. Terminado de encher essa região aí de cima, eu vejo que eu vou colocando, deixando excessos. Eu não vou fazendo aquela pintura com pouca tinta, muito puxada, não. Manchei com um pouquinho de sépia. Essa região aí é a separação, é uma região que vai ganhar mais sombra. Para agora eu vou deixar ela só separada. Vou logo terminar a pintura deles para colocar a sombra. Essa sombra mais marcada igual a sombra de baixo. Manchei com sépia também, um pouquinho a casca, e tô colocando siena natural. Olha só. Esse siena, tô deixando alguns pontinhos mais escuros, outros mais clarinhos. E com a sujeira do pincel, eu passei por cima do centro do pãozinho. Com o branco, aliás, com o amarelo bebê, eu vou colocando uns excessozinhos nessa separação. E na parte de cima, eu vou colocando uns excessos com o branco. Vamos deixar esse bem mais clarinho, bem mais suave a pintura dele. Olha que eu vou colocando tudo com batidinhas, deixando assim bem manchado. A parte de cima eu vou deixar aparecer um pouquinho da casca, o siena natural. Para essa lateral, o branco. E dessa forma vai ficando a nossa última fatia de pão. Vamos colocar só as sombras das separações delas e também a sombra no pratinho. Eu vou começar a colocar o sépia dessa sombra entre essas duas fatias, para colocar uma mais sobre a outra, para dar uma distância entre elas. Essa daí também ganhará uma sombra. Nessa hora, você melhora o contorno da sua fatiazinha de pão. Veja só que eu vou entortar um pouquinho aí para dentro, esse daí. E não misture bem, deixe ele meio manchadinho com batidinhas. No caso do pratinho, você já emenda melhor. Da fatia do pão, não, mas do pratinho eu vou colocando e vou dando uma boa emendada a esse branco que está aí embaixo. Se o branco já secou, não se preocupe, dá para colocar com tranquilidade. Mas procure emendar bem o sépia desse pratinho, certo? Olha só, pessoal, para hoje vamos pintar só isso, essas duas peças, esses pães. Raquel, minha linda, eu espero que esteja lhe ajudando. Beijos, pessoal, até mais.